A nossa tendência de julgar as intenções e não os comportamentos reais podem ser uma armadilha mental. Esse assunto é delicado, porque ele vai tratar sobre julgamento. E julgamento, para nós que somos cristãos, existe uma linha que vai nos levar para refletir sobre qual é o tipo de julgamento que a gente está fazendo. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus 7, onde fala, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. E muita gente interpreta esse versículo errado. É claro que nós, como cristãos, a nossa intenção ao fazer um julgamento, em primeiro lugar, esse julgamento tem que ser pautado no que a Bíblia diz, e segundo, o que a Bíblia está nos propondo. E logo em seguida, a nossa intenção ao olhar para o próximo, ele tem que ser um olhar de misericórdia. E tem que ser um olhar que vai ajudar esse próximo a não pecar mais ou a sair dessa situação que ele está. E não simplesmente um mero julgamento superficial, e não um com o intuito de você levar restauração ou levar alívio ou um auxílio para essa pessoa que está passando por um determinado momento delicado. Agora, há um problema um pouco maior, que é quando nós tendemos a julgar as intenções das pessoas sem olhar para as suas ações. E o que isso faz? Isso faz com que nós estejamos tomando o lugar de Deus, porque o Senhor é o único que julga as intenções do nosso coração. E quando nós julgamos as intenções e não as ações, nós estamos tomando o lugar do Senhor. É um erro que acontece e está acontecendo cada vez mais por causa de alguns motivos que eu já vou contar para vocês. Mas agora, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Águida, eu sou formada em gastronomia e estou cursando teologia. E esse canal eu abri com o intuito de conversar um pouco mais abertamente sobre alguns temas que eu não conseguia conversar no Instagram, por exemplo. É um canal onde é muito curto, né? É um espaço que a gente não tem tanto tempo para poder explorar algumas coisas e expor nosso ponto de vista. Eu vi no YouTube uma maneira de eu poder estar dialogando melhor sobre esses temas que eu gosto bastante. E se você gostou desse canal, por favor, se inscreva, porque isso vai me ajudar bastante. Deixa um comentário, uma sugestão, porque é muito importante eu ver quais são os interesses das pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ver seu comentário. Agora vamos continuar. Em 1 Samuel 16, versículo 7, a Bíblia vai dizer que é o Senhor quem julga as intenções do nosso coração. Mas por que a gente tem essa tendência a querer preencher e julgar intenções? A neurociência pode explicar isso pra gente. O nosso cérebro, quando ele não encontra respostas para certas situações que nós vemos, ele não gosta dessa sensação de incerteza. O nosso cérebro não gosta, ele odeia incerteza e ele odeia não saber das coisas. Então, quando a gente não sabe de alguma coisa, quando existem essas lacunas na nossa cabeça, o nosso cérebro ele vai tentar preencher essas lacunas com coisas que nós já temos dentro de nós. Ou seja, o que acontece? Experiências passadas, instinto de sobrevivência, falta de controle, que é a ansiedade, e relacionamentos e comportamentos. Então, com essas coisinhas, o nosso cérebro, com todas as experiências que nós já temos nessas coisas, o nosso cérebro vai preencher essas lacunas. E o sentimento mais comum dele preencher é com medo e insegurança. Então, sabe quando você recebe assim uma mensagem que você vê que a pessoa não escreveu exatamente o que você imagina, ou que ela não escreveu como de costume, e você já fica, que estranho, essa pessoa, será que ela tá brava? Será que eu fiz alguma coisa errada? E normalmente o nosso cérebro tem a tendência negativa a preencher essas lacunas. Então nós acabamos tomando decisões, às vezes precipitadas, baseadas em intenções que nós julgamos que a pessoa tem. E isso é muito prejudicial para os relacionamentos, é muito prejudicial para a nossa vida em comunidade, porque às vezes você supõe coisas que não existem. O teu cérebro cria situações que não existem. O nosso cérebro, a nossa imaginação nesse sentido, ela não é confiável. E de onde vem tanto julgamento da nossa cabeça? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente acaba tendo acesso à vida das pessoas, a gente tem acesso ao que é de melhor que aquela pessoa faz. Porque dificilmente você encontra alguém, não é raro, né? Não é impossível, mas dificilmente você encontra alguém que compartilha as suas dores, que compartilha as suas dificuldades, que compartilha momentos difíceis. Normalmente, nós estamos na internet para ver pessoas compartilhando momentos bons. E a comparação, inevitavelmente, faz com que a gente tenha julgamentos ou pré-julgamentos dentro da nossa cabeça. Às vezes a gente não externaliza isso,
mas ele acontece. O interessante é que quando nós temos pessoas que a gente acaba fazendo um julgamento, que realmente o nosso coração esteja movido com uma intenção genuína e não com uma intenção de degradar essa pessoa e rebaixar ela ainda mais para que a gente se sinta melhor. Acontece muito disso, de você tentar achar que você julgando aquela pessoa e rebaixando ela, você vai automaticamente se sentir melhor. É aquela história de você se comparar com o que é pior. Então você vai acabar se sentindo melhor porque você está se comparando com o que é pior. E isso é uma forma da gente se enganar com o que a gente está vivendo também. Agora, julgar não é pecado. O que a Bíblia está condenando em Mateus 7 é o julgamento hipócrita. É aquele julgamento que, como que você vai conseguir tirar um cisco do olho do seu irmão se dentro do seu olho tem uma trave enorme que está impedindo de você enxergar um cisquinho no olho do seu irmão. Então, quando a gente está apontando muito para o outro sem olhar para a nossa vida primeiro, isso é um julgamento hipócrita. Então, isso é o que a Bíblia condena. Agora, o tipo de julgamento que a Bíblia não condena é aquele julgamento que é segundo a palavra de Deus e segundo um discernimento de espírito, que a gente tem o discernimento, porque nós temos que julgar as coisas que acontecem pra gente saber se é certo, se é errado, se tá certo a gente ir atrás de certas coisas ou não, qual caminho nós devemos seguir, e para a gente fazer toda essa avaliação é necessário julgamento. Então, esse é um julgamento saudável, é um julgamento que nós devemos fazer. Agora, o julgamento de intenção é um julgamento que cabe somente ao Senhor. Nós não temos como saber a intenção das pessoas. Então, a gente vai julgar segundo o que nós estamos vendo. Mas o que acontece é quando a gente julga segundo a intenção. Porque o nosso cérebro, ele é campeão em nos enganar. Ele vai criar essas coisas de acordo com tudo isso que eu já falei, ele vai criar essas coisas e a gente vai acabar tendo decisões erradas baseadas nos nossos próprios sentimentos. Por exemplo, eu não entendo, eu não sei qual que é o objetivo da pessoa, mas como eu tenho medo do que ela pode fazer ou de qual a intenção dela, eu começo a julgar. Eu começo a boicotar, eu começo a evitar, eu começo a não dar oportunidades. Por quê? Não dar oportunidades dessa pessoa se aproximar, por quê? Porque eu tô com medo, eu tenho medo disso. Então eu tô fazendo um julgamento da intenção dela. Eu nem sei se ela é uma pessoa perigosa, eu nem sei, ela nem fez nada. Então eu tenho que tomar cuidado com esse meu pré-julgamento para que eu não afaste, para que eu não dificulte, né, a minha vida relacional dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, do nosso círculo social por completo. Mesmo a neuropsicologia explicando que é o nosso cérebro que cria essas situações na nossa cabeça por não suportar essas lacunas de coisas que nós não sabemos, existe uma boa notícia. Nós não precisamos viver reféns dessa ansiedade de não saber o que vai acontecer ou de não saber o que está acontecendo. Deus, ele não nos criou para viver nessa ansiedade. Conforme está escrito em Romanos 12, nós precisamos ter uma renovação de mente em relação a isso também. As nossas incertezas, as nossas ações precipitadas podem ser só barulho e não realmente o que Deus quer para nós, o que Deus está falando. Então, quando você tiver com a sua mente um pouco turbulenta, barulhenta, pare, ore e discerna o que é o Senhor e o que não é o Senhor. Porque isso vai fazer muita diferença para que a gente não crie coisas na nossa cabeça, não crie problemas que não existem e a gente às vezes acaba virando refém daquele problema. Às vezes a gente vê numa pessoa uma inimiga e na verdade ela não é, ela é uma amiga, e ela pode se tornar uma amiga. Então isso vai fazer muita diferença nos nossos relacionamentos. Imagina que libertador é você saber que nem sempre os seus pensamentos negativos, eles são reais. Eles vão acontecer. Às vezes a gente gasta muito tempo pensando em situações hipotéticas. Isso acontecia muito comigo quando eu era criança, que acontecia qualquer coisa, eu ficava ansiosa, preocupada com o que minha mãe ia fazer, com o que meu pai ia fazer. E eu criava diversas coisas na minha cabeça, já tentando, não. Eu sempre imaginava o pior cenário, porque o nosso cérebro, assim, ele sempre vai colocar o pior cenário. E eu ficava pensando o que eu ia fazer naquele cenário pior. E quando desenrolava a história não acontecia nada e eu só passei uma ansiedade enorme. Isso acontecia muito quando eu era criança, quando fazia alguma coisa errada, quando aprontava alguma coisa. Então, e hoje na nossa vida adulta é a mesma coisa. O nosso cérebro, ele sempre vai projetar o pior cenário, porque é um jeito dele se defender e já tá preparado para o pior. Mas Deus não nos chama a olhar para o pior cenário. Deus nos chama a orar e entregar para Ele essa situação.
E outra coisa que eu acho muito interessante é que quando nós temos um problema que nós não sabemos do que se trata, ou eu mandei uma mensagem e a pessoa não me respondeu, a pessoa não me cumprimentou, eu não tô entendendo o que está acontecendo, chame a pessoa. Chame a pessoa e converse. O diálogo é sempre a melhor saída. E quando você fica criando situações na sua cabeça, você cria problemas que podem vir a ser reais se você não tomar uma atitude sincera de conversar com a pessoa. O nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele nos chama para um relacionamento tanto com Ele quanto com os nossos irmãos. Então, se você tem alguma divergência, se você tem alguma dúvida, chame o seu irmão para conversar. Chame ele para tomar um café, converse com ele e esclareça. É somente as claras que a gente consegue não julgar as intenções. Porque quanto mais certeza a gente tem das ações, menos nós julgamos as intenções. Então, seja claro, seja transparente, chame o seu irmão. Esse vídeo, ele chama para uma liberdade, porque é libertador você não viver escravo do medo. E o Senhor nos chama a não ser escravos do medo, e sim a servir a um Deus de amor, a um Deus que tem misericórdia, a um Deus que tem o total controle da situação, porque é só Ele que julga as intenções. Não é o nosso dever julgar intenções. Que nós sejamos mais cautelosos e amorosos ao olhar para o nosso irmão, ao olhar a vida do nosso irmão. E não tenhamos decisões precipitadas acerca do que a pessoa está pensando. Até a próxima e não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Até semana que vem.